Olá! Vamos iniciar agora a aula 2, referente ao capítulo 3, Desenho de Serviço. Essa aula é uma aula complementar à anterior, ou seja, a gente vai dar continuidade a alguns tópicos importantes sobre o estágio de desenho de serviço, para que na próxima aula a gente já comece a estudar os processos do estágio de desenho de serviço. Beleza? Aí está o conteúdo da nossa aula 2. Estudaremos mais uma vez o catálogo de serviço. Nós já estudamos catálogo de serviço. A gente vai ver algumas questõezinhas novas a respeito do catálogo de serviço, alguns tópicos que poderão estar no dia do seu exame, bem como o pacote de desenho de serviço, que é a saída principal do estágio de desenho de serviço. Então, apesar de ser apenas 2 tópicos, são 2 tópicos muito importantes para o dia da sua prova. Então vamos lá. Embora já tenhamos comentado sobre o catálogo de serviço, vamos fazer uma revisão sobre o que vem a ser catálogo de serviço para a gente entender alguns tópicos novos a respeito do catálogo de serviço. Nós sabemos que o catálogo de serviço é uma base de dados ou um documento que contém informações sobre todos os serviços de TI que já se encontram em operação, incluindo aqueles disponíveis já para a implantação. Então, no catálogo de serviço, que é integrante do portfólio de serviço, lá contém todos os detalhes que são requeridos pelos clientes em relação aos serviços que se encontram disponíveis pelo provedor de serviço, como preços, os entregáveis que vêm com o serviço, os pontos de contato, os processos de encomenda dos serviços, como que os clientes poderão adquirir os serviços, contratar os serviços. Então, isso nós já sabemos a respeito do catálogo de serviço. Na imagem em questão, a gente vê uma representação do catálogo de serviço, que é conhecido como catálogo de serviço de 2 visões, porque nele encontra-se a visão do cliente, negócio, e a visão técnica, suporte. Perceba, esse PN1 representa processos de negócio 1, processos de negócio 3, processo de negócio 2. Todos esses processos de negócio são do cliente. E os serviços abaixo, S1, serviço 2, serviço 3, serviço 4, que atende a esses processos de negócio. Isso aqui, a parte de cima, é visível ao cliente. Já a parte de baixo são os serviços de suporte, aqueles que precisam estar presentes, precisam ser acionados para que os serviços principais, os customer facing, que é aqueles serviços visíveis ao cliente, possam ser entregues. Basicamente, imagina uma loja, tá? Uma loja que possui um catálogo disponível aos clientes. O que você encontra nesse catálogo? Você encontra o preço, as cores disponíveis do produto, as especificações. Essa seria a visão do cliente. Quais são os serviços que estão disponíveis? Então ali. Já a visão de suporte, para o nosso exemplo da loja, seria a quantidade de itens em estoque, o preço de custo de cada item, os fornecedores de cada item. Isso não é necessário que o cliente veja isso. Então, por isso que a gente diz que essa visão que vocês estão vendo aí é a visão do catálogo de serviço de 2 visões, contendo a visão do negócio, do cliente, e a visão técnica de suporte, que é para o provedor, a visão do provedor de serviços de TI. Ainda sobre o catálogo de serviço, é importante destacar que, dependendo da natureza do negócio, o provedor de serviço ele pode possuir tanto clientes internos quanto externos e diferentes tipos de clientes, contendo serviços diferentes disponíveis a cada um deles. Então repare agora na figura que a estrutura do catálogo de serviço mudou um pouco. Agora encontra-se separado serviços disponíveis para clientes do tipo atacado e clientes do tipo varejo. Repare que as primeiras duas visões, mostram todos esses serviços de TI entregues a esses tipos de clientes, que são os clientes do tipo atacado, clientes do tipo varejo. Esses serviços aí de cima são os customer facing, como nós tínhamos visto anteriormente. São aqueles serviços visíveis ao cliente. Mostra também os relacionamentos que eles possuem com qual cliente, Qual cliente utiliza qual serviço? Qual cliente o serviço suporta?
E a terceira, a visão, mostra todos os serviços de suporte de TI com os relacionamentos que fazem com os serviços visíveis aos clientes, que é o Customer Facing. Repare que, isso é muito importante, algumas organizações elas mantêm um catálogo de serviço que inclui somente serviços Customer Facing, somente serviços visíveis ao cliente. Já outras mantêm informações somente sobre serviços de suporte. A IT não escreve em pedra em relação a isso, tá? Então a situação será adotada de forma que a organização prefira, tá? E não tem uma regra. Algumas organizações projetam mais de que 2 visões, como nós estamos vendo agora. Essa imagem em questão, ela é conhecida como catálogo de serviços de 3 visões, porque tem a visão dos serviços de atacado, de varejo e os serviços embaixo de suporte a esses serviços Customer Facing. Beleza? Vamos comentar agora sobre um tópico também muito importante para o exame IT Foundation e que é muito importante também para o estágio que estamos estudando, que é o desenho de serviço, bem como para o gerenciamento de serviços como um todo. Tá? Então vamos prestar bastante atenção agora. A ITIL, ela recomenda que seja produzido, tá? Que seja elaborado e acaba se tornando uma saída-chave do estágio de desenho de serviço, o pacote de desenho de serviço. Bom, o que é o pacote de desenho de serviço? O pacote de desenho de serviço é um ou mais documentos que são produzidos durante o estágio. Então, à medida que vai desenrolando o estágio, vão ser produzidos documentos, atualizando-se os documentos que são produzidos, e nesses documentos serão descritos todos os aspectos do serviço. Todos os aspectos do serviço, por todo o seu ciclo de vida. Então, são documentos que são produzidos durante o estágio de desenho de serviço, contendo todos os detalhes, tudo com relação aos serviços. Tá? Ou seja, nesses documentos, todas as informações que são necessárias sobre os serviços estão presentes. E essas informações serão usadas nos estágios seguintes, na transição, perceba aí na imagem, a passagem de bastão. Serão usados na transição de serviço e na operação de serviço. Ou seja, a passagem do bastão para os demais estágios. Primeiro, ele é passado, conforme a gente pode observar, é passado para a transição de serviço. Então, nos documentos estarão presentes todos os detalhes que deverão ser prestados bastante atenção por aqueles que estão realizando a transição de serviço. Para que eles possam obter o quê? Um claro compreendimento dos requisitos que precisam ser verificados ao realizar os testes dos serviços. Para depois, sim, passar novamente o bastão para a operação de serviço. Então, já que esses documentos contêm todos os detalhes, todos os aspectos do serviço, quais informações que poderão estar presentes num pacote de desenho de serviço? Bom, primeiro são os requisitos originais do negócio, os requisitos que foram acordados para o serviço, como é que esses serviços serão usados, vão estar descritos no pacote de desenho de serviço, os contatos, chave e partes interessadas do serviço, requisitos funcionais, requisitos de gestão, o que é necessário para realizar a efetiva gestão dos serviços, quais são os requisitos funcionais deles, os requisitos de nível de serviço, o desenho técnico dos serviços, isso inclui hardware, software, redes, os dados, a tecnologia, as ferramentas, a documentação, a estratégia de terceirização dos serviços, o plano para o ciclo de vida do serviço, incluindo as estratégias de prazo, de transição de fases. Ou seja, todos os detalhes dos aspectos do serviço estarão no pacote de desenho de serviço.